Querido Pai Celestial, primeiramente nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos vivos, estarmos com saúde e passamos um dia na Tua presença, Senhor. Porque a vida do cristão é essa, Pai. Por mais que ele esteja fora desse local aqui, mas a vida dele é constante na presença do Senhor, ó Pai. Porque tudo nos faz lembrar do Senhor. Não é à toa que o profeta, a cada momento que ele passava da vida dele, poderia tirar uma mensagem daquilo que ele estava passando, ao ponto dele escrever ali na coronha da sua arma, Senhor. Que nós possamos estar assim também, Senhor. Tudo lembrando que é o Senhor que nos faz viver. O Senhor disse: sem o Senhor nada poderemos fazer, Senhor. O Senhor nos deu a vida e tudo que nós podemos fazer, Senhor, em gratidão a isso, é dedicar o nosso ser, a nossa vida a Ti, enquanto aqui nós vivemos nessa dimensão humana, Senhor. Sempre nós agradecemos pelo aquele dia no Calvário, o dia que o Senhor selou, encerrou para sempre o assunto do pecado, Senhor, e nos trouxe para dentro desse plano da salvação, ó Pai. Obrigado pelaquela cena, e assim nós agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pela cura divina, pela eleição, predestinação. Ô Jesus, temos muito que agradecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar um pouco? Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor é a força da nossa vida. Irmão Israel estava torcendo para não chamar ele, eu torcendo para ele pegar uns 10 minutos ali para me ajudar. Ele, dessa vez ele não agiu como um verdadeiro irmão, não, né? Mas vou perdoar ele mesmo assim. Cadê o irmão Ricardo? Está aí? Pela primeira vez, irmão Ricardo, eu tracei assim algo para mim e acabou não dando certo, né? Meus planos era, hora dessa, estar ali em Maragogipião já, né? Porque até na hora de me arrumar, eu estava arrumando a roupa e conversando com minha mãe, disse assim: ó, mãe, eu apenas vou levar 2 roupas, porque quinta-feira o pastor vai dar a Santa Ceia ali na casa do irmão Valdivino, da irmã Margarida, eu uso uma roupa. E sexta-feira eu uso outra, e assim sábado eu venho embora. Mas não foi assim. Chegando ali na casa do irmão, o pastor disse: o senhor fica aí para pregar para a igreja no domingo? Eu digo: não, pastor, o senhor não vai estar aí, é meio complicado. Ele: não, moço, o senhor prega, aquele jeito que ele nos aperta de um jeito que a gente não tem como escapar, não tem como fugir, né? Mas graças a Deus por tudo, sou grato a Deus pela confiança dele, né? Agradeço a Deus primeiramente a confiança dele. Eu insisti para que não pregasse, mas ele disse que confia, né, na minha pessoa, conhece o meu pai, o pastor Antônio ali. E agradeço também à igreja, né, pela confiança, né? Porque se vocês não confiassem, eu creio que vocês não estariam aqui nessa noite, né? O irmão Geando de manhã na escola falou algo assim a respeito de passar a mão na cabeça, né, para pedir um dinheiro, né, para a esposa ali. E ele disse assim: quando não tem cabelo, eu digo... Aí eu lembrei de mim, né, porque tem um sobrinho ali, o irmão Micaías, que é filho da irmã Miriana, que é a nossa única irmã, é casado com o pastor Juarez Santos, ali da cidade de Entre Rios, e ele me chama de Carequinha de Jesus, né? Graças a Deus que ainda é Carequinha de Jesus, né? É bom nós sorrirmos um pouco para tirar um pouquinho da atenção de nós subirmos nesse local, né? Em reverência à palavra, irmão, vamos ficar de pé. Vamos ler o Salmo 46. Tem algum aí? Não pode? Salmo, vamos ler o capítulo inteiro, do 1 até o 11. Salmo 46. O título é A Fé Perfeita em Deus, né? Lembro da mensagem da fé perfeita que o profeta disse: se nós estivermos com câncer e tivermos a fé perfeita e o médico chegar em nossa face e dizer que temos aquilo, ele diz que a fé perfeita nos dá o direito de olhar no rosto dele e sorrir, sabendo que Deus é capaz de nos curar, né? Graças a Deus. Acharam? Vamos lá. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Acaitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus. Podeis assentar? Como eu falei, né, irmão? Brinquei tudo, mas é uma grande responsabilidade nós falarmos para o povo de Deus, não é isso? Lembro de uma afirmação do pastor Juarez ali em Maragogi-Pinho. Ele disse que um pastor que coloca alguém no púlpito, ele é responsável, né, pelaquilo que será pregado por aquele evangelista, por aquele pastor, né? Então isso causa uma grande responsabilidade. Mas eu lembro que o profeta diz assim: fique na posição em que você foi chamado. Ele chega a dizer: se você é uma dona de casa, permaneça sendo uma dona de casa. Eu digo assim: se você é um evangelista, permaneça sendo um evangelista. Se você é um pastor, continue sendo pastor. Se você é um cantor, continue sendo um cantor. Se agirmos assim, Deus será responsável pelo que sai da nossa boca, né? Graças a Deus. Irei seguir aqui, mais ou menos, o que nós acompanhamos o culto ali, aqui, né? Toda terça-feira ali, nosso pastor assiste juntamente conosco. E o pastor Bem-vindo, na última terça-feira, ele falou a respeito de que a oração, ela muda as coisas, né? Baseando assim ali em Ezequias, quando ele orou a Deus e Deus respondeu a sua oração. O profeta chega a dizer que a oração, ela muda a mente de Deus, né? E cada um de nós necessitamos de orar a Deus por algo. E não foi diferente com o nosso profeta, né? Ele passou por várias situações que ele precisou se chegar a Deus, ele precisou consertar algo diante de Deus, para que assim ele pudesse receber aquilo que ele necessitava. Na mensagem revestível de toda a armadura, no parágrafo 7, ele fala a respeito daquele rifle, quando foi disparado, né, que aquele irmão fez aquela conexão e acabou não dando certo, e aqueles estilhaços ali espalhou em sua face, deixando no seu olho ali com algo ferindo, né? E o médico disse que, quando ele foi atendido, ele disse assim: o bom Deus estava do seu lado, William Branham, neste momento, para não ter te acontecido nada. Então ele disse assim: estou aqui para tentar fazer com que a vida de vocês se torne um pouquinho mais fácil, né? Ele não disse que seria fácil, um pouquinho mais fácil. Então tudo que o nosso profeta passou foi um aprendizado para cada um de nós, para nós lembrarmos, quando passarmos por semelhantes provas, Deus estará do nosso lado, nos ajudando sempre. Aqui na mensagem absoluto, a partir do parágrafo 5, o irmão Branham diz assim: uma coisa eu gostaria de anunciar, enquanto muitos estão juntos, muitos de vocês juntos, é algo que eu contive em anunciar pelas 2 últimas semanas, isto é, suas orações foram respondidas a respeito da causa judicial dos impostos que eu tive com o governo. Ele diz: suas orações foram respondidas. Quem poderia nessa noite não levantar a mão para não dizer que Deus respondeu a sua oração? Cada um de nós aqui, Deus
tem respondido e vai responder as nossas orações, né, irmão Geandro? Lembro do testemunho maravilhoso da esposa do senhor, irmã Sara, né? Nós ali assistindo. Que coisa maravilhosa. Deus ainda é Deus. Deus é o único Deus verdadeiro que responde às nossas orações. Lembro de um fato que aconteceu, né? Permita-me, o filho do irmão Israel Neves ali, o pequeno Benjamin, apenas 4 anos de idade, foi aos 2 anos, foi, irmão Israel? Ele sofreu uma queimadura de 2º grau, parando ali em Salvador, em um hospital que é especialista para essa causa, né, de queimadura. E eu lembro que o nosso pastor, antes dele sair, né, que ele estava com muita dor, ele tomou aquela criancinha nos braços e disse: Senhor, que o Senhor possa dar anestesia nessa criança para que ela não possa sentir mais dor. Imediatamente, irmão, a criança parou de chorar, chegou no hospital em paz, não sentindo dor, passou uns dias ali, hoje está restaurado, está lá correndo, andando, sorrindo, porque Deus ouviu a oração daquele ofício. Deus tem ouvido a oração do seu ofício, por isso você deve cada dia mais crer no homem de Deus, crer no anjo que Deus colocou nessa igreja, né? Temos muitos casos de orações que foram respondidas. Nós lembramos de Ezequias também, né? Quando o rei Senaqueribe ali chegou, através do seu general ali, e como diz, não poupou ofensas contra Ezequias, né? Ele chegou a dizer que ele era capaz, né? Ele saqueava aquelas nações e colocava um colar, né? Como um troféu em seu pescoço daqueles deuses que ele tinha derrotado. Só que ele esqueceu que o Deus de Israel era e é um Deus vivo. Então, quando Ezequias recebeu aquelas cartas daquele rei, imagine se ele tivesse se desesperado. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Ele tomou aquelas cartas, a Bíblia diz que ele apresentou diante de Deus. E quando você faz isso, irmão, o diabo ele tem que cair por terra. Então, ele apresentou a Deus. Muitas vezes nós recebemos um laudo médico e a gente, antes de orar, nós desesperamos. Oh, meu Deus, mas o que vai acontecer? Mas se você fizer isso, tomar esse laudo e apresentar diante de Deus, seja aqui na igreja, seja onde for, descanse que Deus vai responder. Em resumo da história, a Bíblia diz, que ele apresentou a Deus. E o anjo, ele não precisou lutar, ele não precisou discutir, ele não precisou fazer nada. Na hora certa, Deus enviou um anjo lá, no arraial dos sírios, e matou a 185 mil soldados daquele general. E por fim, daquele rei, e ele perdeu a sua vida. Então, vale a pena ou não vale a gente continuar orando? Vale a pena ou não vale a gente continuar crendo nesse Deus que tantas coisas tem feito por nós? Lembro que conta uma história que uma jovem, ela foi abusada em uma certa cidade e quando eles descobriram quem foi o autor daquilo, eles não puderam incriminar aquele homem, porque era um homem de riqueza, era um homem conhecido na cidade, então eles tiveram a ideia de colocar aquela culpa em um simples mendigo. Imagine. Vamos pôr a culpa nele aí e ele vai ser responsável por esse crime aí. E quem foi realmente não vai ter nada, né? Vai ser livre. Só que Deus é um Deus justo. Às vezes você está sofrendo algo que você não está entendendo, uma injustiça, alguém está falando de você, não discuta não. Deus vai agir na hora certa por você. Deus vai te pôr de pé novamente. E ali, para incriminar mais aquele mendigo, o juiz daquela cidade disse: olha, a gente vai fazer o seguinte, não tem como fazer mais nada, nós vamos pôr 2 papéis diante dele. Um vai ser inocente e o outro vai ser culpado. O que ele pegar, a sorte dele vai estar ali naqueles 2 papéis. Mas para incriminar mais aquele mendigo, ele pegou aqueles 2 papéis e colocou culpado nos 2. Então não tinha jeito, o mendigo tinha que ser culpado de qualquer forma. E aí o mendigo disse, antes de ir para aquele tribunal, ele disse: Deus, a oração dele foi essa, que a tua justiça seja
feita. E assim ele foi. Então, chegando ali diante, ele não sabia de nada disso, diante daquele juiz, e a sentença ali, começou aquela audiência, melhor dizendo, e ele estava ali na frente. Então, na hora de ser batido o martelo, aquele mendigo pegou aquele papel e comeu um daqueles papéis. Aí o juiz se indignou. Mas como vai ser provado agora que você é inocente? Ele disse, é prático, senhor. O senhor pega o outro papel que vai sair e o senhor vai descobrir se eu sou inocente ou sou culpado. Só que ele tinha engolido o papel culpado. Para todo mundo ele tinha engolido o papel inocente. Quando o juiz abriu lá, culpado. Então ele foi salvo daquela sentença, provando que Deus é um Deus justo. Se ele cuida de um mendigo, alguém que não é crente, alguém que não confia nele, imagine nós, imagine você, o que ele pode fazer por você ainda. Nós lembramos também, eu quero entrar na mensagem, mas Deus sabe melhor, né? De Elias. Porque muitas vezes, né, é bom, sabe que tem que ter aquele período mais completo com Deus, seja amanhã, seja meio-dia, seja à noite, o tempo que Deus nos dirigir. Mas tem momentos que a oração ela tem que ser rápida e nós devemos confiar na nossa oração, né? Então foi feito aquele desafio diante daqueles 400 profetas de Baal ali. E foi feito o desafio para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então, nós sabemos como aquilo aconteceu, foi feito aquele desafio. A Bíblia diz que aqueles 400 homens ali, profetas, eles oraram até o meio-dia. Cortaram seus braços, derramaram sangue para que Baal respondesse, mas Baal não respondeu. E chegando o momento de Elias, antes disso, Elias zombou, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, diz assim: E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grande voz, e retalhava-se com faca e com lanceta, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Para adiantar, nada aconteceu. Então Elias disse, no versículo 30, Elias disse ao povo, chegai vós a mim. Estava lendo isso hoje, pensando, né? Um eleito, um homem que ele seja líder, ele sabe tomar responsabilidade para si, né? Ele não quer fazer exibição, mas quando Deus quer fazer algo através dele, ele disse, não, eu estou aqui, Senhor, eu sei que sou fraco, não tenho valor, mas eu confio em Ti, Senhor. E assim foi o momento de Elias ali, não é? E Elias disse, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Penso muitas vezes, né? As nossas orações não podem ser respondidas, o altar está quebrado em algum lugar, algum local ali está rachado, mas Deus, Ele quer te mostrar onde esse altar está quebrado para você ter a sua vitória de novo. Eu não sei o que será, o irmão aqui não sabe, mas Deus e você sabem onde esse altar pode estar quebrado. E Deus nessa noite quer que você junte aquelas 12 pedras que Elias juntou ali, para que esse altar seja restaurado mais uma vez, e Deus te dê a sua vitória. E ele tomou as 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E agora eu quero chegar no ponto principal, né? Então a oração de Elias, então quando aqueles homens não conseguiram ali invocar Baal, então Elias disse, agora é minha vez. Depois de ele ter consertado o altar, cavado um rego ao redor ali, né, daquele altar ali, para mostrar que não teria truque, porque Deus não faz truque, irmão. Deus faz coisa perfeita.
Deus faz a coisa certa. Por aí você encontra muitos truques a respeito da cura divina. Mas aqui não, aqui você sabe que é verdadeiro. Não é à toa que o profeta diz, quando as pessoas vinham, tinha recebido ressurreição, que tinha sido curado, ele disse, vá no médico, pegue o laudo, pegue o atestado e traga para provar isso. Porque Deus não é um Deus que faz truque, não. Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. Então ele pegou ali, fez aquele rego ao redor daquele altar, mandou jogar água a primeira vez, ensopar ali aquele holocausto, a lenha e aquele bezerro que estava ali em cima. Mandou jogar água 1, 2, 3, provando que Deus é perfeito em 3, não é? Depois disso tudo, ele disse, a oração dele foi essa, simples oração, mas que Deus respondeu. E chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. A Bíblia diz que aquele fogo desceu, o fogo que Baal não tinha conseguido derramar ali, trazer para queimar aquele holocausto, queimou tudo, lambeu até a água, porque Deus faz tudo perfeito, Ele não dá nada pela metade. O profeta disse que Ana queria um filho, pediu um filho ali a Deus, e Deus lhe deu um filho, que sabemos que foi Samuel, e ainda profeta, porque diz que Deus gosta de nos dar bênção extra, irmão. Às vezes está demorando de chegar isso para você, é porque vai vir em dobro. Vai vir em dobro, confie que vai vir em dobro aquilo que você está pedindo. E entrando aqui na mensagem, agora... Então o profeta estava agradecendo pelas orações que foram respondidas a respeito daqueles impostos, né? Porque, resumindo aqui, foi o seguinte, o irmão Brano recebia aqueles cheques, e ele mesmo diz aqui, sem saber, sem ter experiência, ele colocava aqueles nomes, eram para as campanhas, mas ele colocava o seu nome, escrevia ali William Brana naqueles cheques. Então a justiça veio e queria cobrar do irmão Brana aquilo, achando que seria para algo pessoal do irmão Brana, e quando ele investia tudo aquilo nas campanhas. Mas Deus, no momento certo, soube o que fazer com o nosso profeta, e Ele sabe fazer com cada um de nós aquilo que Ele sabe o que é melhor. Então, passado tudo isso, os advogados chamaram o irmão Brana, num parágrafo 8 da mensagem absoluta. E eles ofereceram um acordo outro dia. E o meu advogado, ele cita os nomes aqui dos dois, que eu não consigo, que cuidam da causa do imposto, me chamaram e disseram, vem aqui, eu fui até ali, o irmão Robertson e eu e minha esposa e os administradores da igreja aqui, todos nós fomos e eles nos disseram que era o que o governo desejava um acordo. E eu disse, eu devo qualquer coisa, se eu devo qualquer coisa a alguém, eu pagarei. Mas eu faço o meu melhor. Mas eu disse, eu não devo isto. Então eu disse, eu honestamente, Deus sabe, porque eles não me acusam. Então, se sou culpado. Eu disse, eles tiveram 5 anos para tentar fazer isto, mas eles não puderam encontrar nada que tivesse a ver com isto. Então eu disse, não, eu simplesmente não pagarei isto até que seja provado que eu deva isto. Então o irmão Brana se recusou a pagar aquilo. Ele chega a dizer aqui na frente que aquela soma custaria ele $40 mil. Imagine, irmão Brana, onde vão conseguir esses $40 mil? Parágrafo 12. E ele disse, bem, eles desejam fazer um acordo. Querendo dizer, irmão Brana, não sei como o senhor vai fazer, mas eles desejam um acordo. O senhor tem que dar uma resposta para eles. Com multa de $10 mil e os honorários do advogado era 15 mil. Isto me somaria uma quantia de 40 mil. Então, eles queriam mais 5. Eu creio que agora, então, eu fui
Eu disse, onde no mundo eu conseguiria $40.000? Talvez não seja alguém nessa noite que está passando por isso, eu não sei. Talvez seja alguém através da internet, que você está passando por uma dificuldade dessa, você está devendo e não consegue pagar. Não se preocupe não, Deus vai dar um jeito para você pagar de acordo com a sua condição, como Ele fez para o nosso profeta. Então, como todo humano, né? O profeta diz que todos nós passamos por problemas, mas o que faz a diferença entre nós e o mundo é que nós temos o Espírito Santo. Ele nos consola, ele segura, podemos dizer assim, a barra para nós. É por isso que um cristão, por mais luta que ele passe, você nunca encontra um cristão em um bar tomando cerveja para espairecer a mente. Não, ele sempre está nos pés do Senhor, porque o Espírito Santo segura ele para fazer aquilo. E o profeta diz, então eu fiquei desanimado, como todo humano, né? E a minha esposa está me ouvindo. E eu fui para casa e disse, não, Senhor, se eu devesse isso, eu pagaria. Eu não devo isto. Eu simplesmente não vou pagar e pronto. Mas Deus queria que o profeta pagasse. Ele não sabia como, mas Deus queria que o profeta pagasse. Às vezes você pode estar sendo injustiçado por algo que você tem convicção que você não fez isso, mas para que as coisas entre você e alguém fiquem melhor, haja um perdão, ceda isso, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te recompensar por isso. De qualquer forma, como eu poderia pagar aquilo? Parágrafo 27. Então fui para casa e disse, Meda, lave o rosto das crianças, apronte suas roupas, estou partindo. Como se aquilo fosse resolver alguma coisa, né? Quantas vezes a gente quer fugir, uma tempestade que vem diante de nós, mas Deus quer que a gente se levante como um bom soldado, como um soldado da cruz e diga, Senhor, eu não tenho condição, mas toma a frente por mim, Deus. Me ajuda o que fazer, me ajude como solucionar essa situação. Por mais que ele não use alguém para meter a mão no bolso e te dar um dinheiro para você pagar aquilo, mas ele vai criar meios para você fazer isso. Às vezes ele vai usar alguém para dizer uma palavra do que você precisa saber, para você precisar executar aquilo, para que ele venha te prover aquilo que você necessita. Porque Deus não dá nada a ninguém de mão beijada, irmão. Deus, o profeta chega a dizer, se eu orasse aqui agora e o que eu quisesse caísse na minha frente aqui, minhas mãos, ele diz que se tornaria as pessoas mais impacientes do mundo, mas não, Deus quer que a gente seja paciente. Às vezes você diz, eu não aguento mais esse filho, eu não aguento mais esse marido, tenha paciência, lembre da irmã do presunto e continue levando a sua cruz. Estou partindo. Eu disse, ele nem mesmo tudo que está tudo virado. E eu disse, o que foi que fiz? Diga-me. E eu disse, mesmo assim, $40.000. Então veja que aquilo, o Brana repete isso várias vezes, estava confundindo ali, estava perseguindo a mente do irmão Brana, né? Vocês nem imaginam o que aquilo significa para mim. E ela chegou para mim, a esposa de irmão Brana, como uma boa esposa faria, e disse, eu disse, estou partindo. Ela disse, você acha que isto resolverá alguma coisa? Já orou sobre isso? Imagine a esposa do profeta chegar, imagine esse profeta, Meda, eu sou profeta, você não sabe de nada, melhor você ficar quieto, vai cuidar de sua casa, vai cuidar de sua vida. Não. Um eleito, ele é humilde. Uma vez o saudoso pastor Joaquim Gonçalves estava em um local imprevisto, ele disse que Deus usou uma criança, chegou lá, uma criança pequena e disse, aí não é o seu lugar. Bom, o pastor Joaquim Gonçalves disse, saiu daquilo imediatamente ali, porque ele sabia que não estava. Deus usa as pessoas para nos ajudar, irmão. Às vezes você acha que a solução está longe, não, a solução às vezes está ali junto de você, sua esposa, seu filho. Você já orou sobre isto?
eu pensei, bem, talvez seja melhor eu orar outra vez. Às vezes, nós desistimos na primeira tentativa, né? Mas não podemos ser assim. Devemos insistir, até Deus não disser que aquilo não é da perfeita vontade dele, você tem que insistir, você tem que clamar. Porque lembramos mais uma vez da oração, quando Jacó ele veio ali da casa de Labão, né, para encontrar com Esaú, estava tudo ali premeditado para acontecer uma tragédia, mas antes dele encontrar com seu irmão, ele teve um encontro com Deus. Então aquilo que era para ser uma tragédia, uma morte entre irmãos, acabou em um forte abraço entre Jacó e Esaú. Por quê? Porque ele esteve na presença de Deus. E agora, irmão Brana, agora quando a gente começa a abrir a nossa mente para aquilo que Deus quer, as coisas não é que se torna mais fácil, mas os caminhos começam a se abrir. Às vezes Deus usa o nosso pastor para falar algo, a gente está irredutível. Não é assim, eu não vou fazer isso. Mas de repente que você dobra o seu joelho, às vezes quando você bota a sua cabeça no travesseiro, você diz, não, meu pastor está certo, fulano de tal está certo, eu vou fazer dessa maneira, e de repente você vê os caminhos começam a se abrir. Muitas vezes a gente fica preocupado, como eu disse, com o laudo médico. Oh, meu Deus, o que será de mim? E de repente, no dia seguinte, a coisa é completamente diferente do que aquele quadro que você colocou em sua mente. É por quê? Porque nós devemos descansar em Deus, nós devemos descansar em sua promessa. Então, as Escrituras veio para ele, começou quando Pedro estava devendo aquele imposto ali, né? Jesus disse, Pedro, vá lá na boca de um peixe, estar aquilo que você precisa. Não discuta com ele, não fale nada com ele, apenas faça isso. E assim Pedro fez e ele conseguiu aquele imposto para ele, para Jesus, para aqueles homens que estavam cobrando, e aquilo foi resolvido. Nós lembramos de Pedro mais uma vez, quando ele estava ali na prisão, a igreja orando por ele. A Bíblia diz que ele não estava desesperado. Ele estava ali de mãos atadas naquela cadeia, mas descansado. E o anjo, quando você descansa, o anjo entra. E quando você estiver agitado, ele não entra. Descanse que o anjo vai entrar e resolver por você. Sabe por quê? Porque você faz parte de um time que não tem como perder, irmão. Muitas pessoas estão aí ao longo desse Brasil, uma hora dessa aí, preocupado porque foi para um estádio e o seu time perdeu, e você não, você estar aqui, você faz parte de um time que não pode perder. Isso tudo, sabe o que é? É gol de Jesus para você, é bênção de Jesus para você. Às vezes se encontra lá fora, é briga, é bomba, é tudo isso, mas você sai daqui abraçando o seu irmão, pegando na mão dele, dizendo, ei, meu irmão, nós vamos vencer, nós somos mais do que vencedores. Só pode acontecer uma coisa, você pode fazer parte desse time e estar contundido, mas Deus vai te recuperar. Deus vai fazer a cirurgia onde for necessário para você voltar como vencedor, para permanecer no seu chamado, não é mesmo? Porque Deus não quer ver a gente desanimado, irmão. Deus quer ver. Às vezes as pessoas ficam ali prostradas, nós encontramos as pessoas pelas ruas, oh meu Deus, como aquela filha de Abraão, né, que há 37 anos, né, estava ali curvada, mas Deus chegou na hora certa e disse para aquela filha de Abraão para ela se consertar, ficar de pé, e ela ficou. Você é um filho de Abraão, não importa o que já passou, você é uma filha de Abraão. Permaneça posicionado com a palavra, porque Deus é Deus que resolve as coisas. Resumindo aqui, né, para não fugir do horário. Então, o que foi que Deus fez? 38. Eu continuei a telefonar para o banco, 37 melhor dizendo, mas nós descemos, eu chamei o irmão bem aqui na igreja e avaliamos minha ordem de pagamento. Eu apresentei a ordem de pagamento e apanhei $40 mil e paguei aquilo.
Eu fui para casa, eu queria saber de uma maneira para preencher aquele cheque, se eles alguma vez voltassem para mim outra vez. Eu disse, isto é para mostrar que estou livre de todos os impostos. Seja quem for que o endosou, certamente ficarão confusos com aquilo. Eu continuei a telefonar para o banco para ver se eles tinham aceitado. E finalmente Bob me disse, ele disse, Billy, eles aceitaram. E eu entrei e abracei minha esposa e disse, querida, estou livre. Como é bom estar livre, oh, graças a Deus, né? Às vezes o diabo tenta trazer o passado para a nossa vida, mas você diz, não, diabo, deixa isso lá, alguém já pagou esse preço por mim. Deus quer que você olhe para frente, olhe para o futuro, o passado já diz é passado. Então eu posso pagar isto de volta agora. Eles deixaram bem fácil, como eu disse, você não sabe como Deus vai fazer isso, mas Ele faz, bem fácil para mim. Eu posso pagar isto de volta a $4.000 por ano. Então, ele não diz aqui, mas se você somar $4.000 por ano, 40 mil, ele levou o quê? 10 anos para pagar. Não é isso? Então, às vezes você acha que vai ser difícil. Não, Deus vai dar um jeito para fazer isso ficar bem fácil. Como diz no ditado popular, encaixar no seu bolso, encaixar na sua vida e você ter a vitória que você necessita. Deus continue nos abençoando, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus, que Deus continue abençoando o evangelista Samuel Neves. Antes de passar para o irmão Wesley, vamos louvar a Deus com o hino 343, esforça minha coragem, Senhor. Ré menor está aqui. Apresente ao seu caso a Deus antes de ir ao médico e descanse. Destaque dessa noite. E Deus manda a bênção completa. Amém. Teve mais destaque, mas só esses dois já é o suficiente. Esforça minha coragem, Senhor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende e ouve meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que eu estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço. Eu fico a orar ao meu Salvador. Esforça. Bem forte. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem,
Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça minha coragem, Senhor. Esforça minha coragem, Senhor. Esforça minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça minha coragem, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora com nós, mais um louvor. Então vamos. 313. Fá. É na tormenta que se pensa no abrigo. Com tua mão divina segurando a minha, eu vencerei. No vendaval, se nessa estrada espinhos cruciantes, querendo sempre muitas vezes me impedir o teu amor. Tua graça, eu vencerei e viverei muito feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo. É na tormenta que se pensa no amigo. Que se pensa no vendaval, Senhor, eu quero estar contigo. Amém, graças a Deus. Vamos dar graças a Deus? Graças a Deus. Nossa boa noite a todos os irmãos que participam conosco. São aproximadamente 231 irmãos. Os que notificaram aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, é o irmão Fred, em Brejinho das Ametistas, toda a igreja, aqui em Caeté, a irmã Alice, a irmã Neném, a irmã Gislane, em Cabaitó, o irmão Valdivino e toda a sua família, em Cruz das Almas, o irmão Mariano e família, em Entre Rios, o pastor Juarez Santos e família. Um abraço ao pastor Juarez. Em Feira de Santana, o irmão Martinho, o irmão Giovanni, a irmã Joana. Em Guanambi, o irmão Luiz. Em Maragogi de Pinho, o pastor Antônio Neri e toda a igreja. Nosso abraço fraternal a todos.
Em Santo Antônio de Jesus, o irmão Josué Neves e sua família. E em São Paulo, Jaú, o irmão Clares. Vamos todos abençoá-los. Que Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. E temos aqui um pedido de oração com levantar de mãos em favor da irmã Liana. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, e nós chegamos aqui com nossos corações inteiramente cheios de fé, Jesus, que iríamos ser abençoados, ó Pai. E graças a Deus que fomos abençoados, Jesus. O Senhor nos abençoou, ó Pai. Ao sair daqui, nesta noite, deste lugar, nós sairemos levando as bênçãos de Deus conosco, ó Pai. E que o Senhor venha nos encorajar nesta hora, ó Pai. Esforça a coragem de cada um de nós, Jesus. Nós temos que ser persistentes, ó Pai. Nós temos que ser perseverantes, Jesus. Perseverar na oração, ó Pai. Perseverar na leitura bíblica da mensagem do profeta, o qual o Senhor nos tem enviado, Jesus. Ajuda a nós a ser assim, ó Pai. Cristãos fervorosos, cristãos perseverantes, ó Pai. Cristãos de oração, Jesus. Porque um cristão, ele tem que orar e orar e orar, Jesus. Ensina cada um de nós a orar, ó Pai, e buscar a Tua presença, Jesus. Encha todos nós com Teu Espírito Santo, Senhor. As igrejas, os irmãos, os pastores, as famílias que participam conosco aqui, Jesus. Abençoe a cada um deles, ó Pai. Abençoe os seus lares, seus ministérios, suas vidas, ó Pai. Nós levantamos nossas mãos a favor de cada um deles, Jesus. Que o Senhor cuide de cada um, ó Pai. Também, Jesus, a irmã Liana, Jesus, nós levantamos as nossas mãos, ó Pai. Eu não sei a necessidade dela, Jesus. Talvez muitos de nós não sabemos, ó Pai. Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, Jesus. Nada se oculta aos seus olhos, ó Pai. E o Senhor conhece, sabe a necessidade dela nesta hora, ó Pai. E nós levantamos as nossas mãos em favor dela, Jesus. Que o Senhor supre a sua necessidade, ó Pai. Que o Senhor a fortaleça no físico, no espiritual, enchendo ela do seu Espírito Santo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, ó Deus. Assim, Jesus, como também nós aqui, ó Pai, todos nós precisamos e necessitamos de Ti, Jesus. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum, ó Pai. Como diz o seu profeta, o Senhor sem nós, o Senhor continua sendo Deus, mas nós sem Ti, nós não somos nada, Jesus. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, Jesus. Como disse Davi no Salmo 46, o qual foi lido aqui nesta noite, o Senhor é o nosso refúgio, Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza, ó Pai, e é para Ti o qual nós corremos em tempos difíceis, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, ó Deus. Abençoe o irmão Samuel Neves, ó Pai. Ó Deus, acrescente este dom a ele, Senhor. Dê-lhe inspiração, Jesus, em todos os momentos, ó Pai, para pregar, para falar a palavra de Deus, ó Pai. Ó Deus, não deixe esses pregadores desanimar, Jesus, mas prosseguir, ó Pai, olhando somente para Ti, Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Jesus. Como foi dito aqui, ó Pai, uma dona de casa, nos seus afazeres, que o Senhor a abençoe. Ó Deus, nós em nossos trabalhos, que o Senhor nos abençoe. Nós em nossas viagens, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Em todos os momentos, Jesus, que as Tuas bênçãos possam nos acompanhar, ó Deus. Nós recomendamos mais uma vez a Ti as nossas vidas e desde já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Tem alguns irmãos de Brejinho que está conosco aí,
né? Deus abençoe a todos vocês. Agora despeça do seu irmão, da sua irmã, dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E na terça-feira, o Senhor permitindo, estaremos de volta aqui para mais um poderoso culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Boa noite com Jesus. Tempos difíceis, tempos de crises, na vontade de parar. Tudo acontece na vida do crente para nos desanimar. Mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala, eu prefiro esperar. Deus fez promessas para mim e muitas delas já se cumprirão. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Ele é o Deus do impossível, do nada tudo pode fazer.